A gente chega aqui para falar sobre todas essas notícias que a gente separou do Mengão para vocês. Flamengo não para, né? E a gente sabe que é muita coisa acontecendo. E a gente teve uma matéria no Gavia News que fala o seguinte: Flamengo vendido, entenda como a diretoria do Flamengo está lidando com a possível venda da SAF. Apesar das visões positivas da diretoria do Flamengo a respeito da possível venda, o tema é uma semente plantada para ser colhida no futuro. Os debates com especialistas se sucedem entre conselheiros e diretoria para que o clube seja inserido na realidade que já atinge diversas equipes do futebol brasileiro, mas não há pressa. A ideia é que a lei aprovada recentemente ganhe consistência nos próximos anos e que esse movimento aconteça com calma, estudos e uma contrapartida além do dinheiro. Inclusive, um dos entraves observados pela diretoria é o custo fiscal elevado em uma eventual entrada do clube no chamado regime de tributação específica do futebol TEF, né? Pela lei da SAF, nos primeiros 5 anos a tributação equivalerá à aplicação da alíquota de 5% sobre todas as receitas, excetuando-se apenas aquelas decorrentes da cessão dos direitos desportivos dos atletas, as quais passam a ser incluídas na base de cálculo do TEF, tão somente a partir do 6º ano, em contrapartida da redução da alíquota para 4%. De qualquer forma, há correntes no Flamengo que acreditam ser esta a solução para a profissionalização definitiva do departamento de futebol, né? E outras pensam no recurso para o investimento em estádio próprio. O tema é embrionário e promete ganhar corpo até as eleições do ano que vem. Olha só, é importante salientarmos, né, que estamos no início de 2023 e as eleições são quase no ano de 2025, é no final de 2024. Então tem praticamente aí 2 anos ainda, né, de gestão do Rodolfo Landim. Então está no início ainda de gestão para a gente pensar já que passa rápido, né? Tudo voa. Mas o Flamengo está muito bem estruturado, não precisa ter pressa realmente com questão de SAF. Essa matéria aqui que eu estava falando, olha só. 900 mil de salário e prepara o anúncio. Pô, que miséria é essa? Flamengo vai assinar contrato com um craque de 33 anos. Mengão decidiu fazer isso após conversa com o Vitor Pereira. Rapaz, aí você acha que o Flamengo está contratando um craque de 33 anos, que está pagando, fechando 900 mil de salário, né, que o martelo foi batido, e aí, quando você chega aqui dentro da matéria, trata-se de Everton Ribeiro. O medalhão tem contrato com o Mengão até o fim deste ano e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do começo de junho. Contudo, isso não vai acontecer. Após conversa com o Vitor Pereira, o comandante conta com o camisa 7 para a temporada e, diferentemente do que muitos pensam, o técnico jamais descartou ou diminuiu o status do atleta no elenco. Então, é só para avisar que o Miteiro embolsa 900 mil por mês, que o Flamengo vai renovar com o jogador, né, e que ele continua no Flamengo. Rapaz, aí você pega essa chamada, você toma um susto que eu vou te contar. É brincadeira. Bem, o hoje deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, fez um pedido aí à diretoria atual e ao técnico Vitor Pereira. De acordo aí com o ex-presidente, o mais querido precisa focar nas categorias de base. Ele pediu atenção especial ao desenvolvimento de atletas, além de usar o histórico do time de 81 como exemplo para a grandeza do Ninho do Urubu. Ele postou o seguinte: quando vejo os garotos da base do Flamengo decidindo partidas como a de ontem, contra o Resende, anteontem no caso, aumenta minha esperança que o nosso clube reforce sua prioridade no processo de desenvolvimento de atletas, que historicamente sempre foi a nossa principal fonte de formação de craques. Ele ainda fala: lembro com saudades do Flamengo campeão do mundo de 81, com 8 titulares daquele time formados nas nossas divisões de base. Lembro dos títulos recentes da Copinha e de outras competições das quais andávamos tão afastados. Lembro do Zico, Júnior,
Adílio, Leandro, Adriano, Paquetá, Vinícius Júnior, João Gomes e tantos outros. A força do Flamengo está na base. Viva o Flamengo! É bandeira, mas o João Gomes já não está nem mais aqui. Infelizmente, né, para nossa tristeza, e já chegou lá arrebentando, né? Para a nossa tristeza, pois é. Também passar para a galera aqui com relação aí ao Flamengo, né? A questão lá dos 25 jogadores selecionados para o jogo contra o Independiente Del Valle. 8 são garotos do Ninho que integram, já que o Bandeira falou, importante a gente estar, né, desenhando aqui também, que integram aí o Sub-20, então é muito importante. Outros 7 crias do Ninho já tiveram a oportunidade de mostrar serviço também pela equipe flamenguista. Cleiton, 19 anos, Lohan, de 16, Igor Jesus, 19. Eu tenho falado muito desses garotos aqui. O Mateusão, 18, Verton, 19. Jogaram aí 3 vezes em 2023 contra Audax, Bangu e Resende, né? Então os garotos do Ninho aí estão voando. E agora a gente vai falar sobre a questão aí justamente do Al Hilal, da Arábia Saudita, que sinalizou, né, que precificou, na verdade, o valor do Cuéllar, né, para venda. Eles desejam 5 milhões de euros para liberarem o Cuéllar, cerca de 27,7 milhões de reais, né? No entanto, o clube não cogita a liberação do volante antes de julho, tá? O Ramon Dias, técnico do Al Hilal, deixou claro que Cuéllar e Michael, ambos ex-Flamengo, deixou eles fora da lista de relacionados para o confronto contra o Shabab Al-Ali de Dubai pela Champions da Ásia. Olha que loucura. Com um limite de 4 estrangeiros, os escolhidos foram Vieto, Marega, Igalo e Jang, tá? Então, eles colocaram o valor aí no Cuéllar, e é importante a gente ressaltar também que ele acertou a ida dele para o Al Hilal em 2019 por 7,5 milhões de euros, e agora eles querem 5,5, 2 a menos para liberar o Cuéllar. E ele era, obviamente, né, 4 anos mais novo, quase. Era outro jogador também, apesar de que eu achei ele muito bem, né, no Mundial. O Cuéllar estava jogando muito, né? Então o Flamengo vendeu por 34 milhões, eles querem vender por 27 e pouco. Então eles estão aí querendo somente liberar em julho por esse valor aí de 27 milhões e pouco. E o Vitor Pereira ligou o sinal de alerta no Flamengo com relação às contusões, tá, galera? Ele está muito preocupado. Ele falou o seguinte: a Recopa está sendo trabalhada e preparada. O que eu estou tentando fazer é encontrar uma solução para o lado esquerdo. O Felipe está lesionado, eu só tenho o Ayrton, que não pode jogar todos os jogos porque corre risco de lesão. E eu já estico a corda. Eu preciso arranjar uma solução, improvisar o lateral, e estamos tentando perceber quem se apresenta melhor. E ele falando isso, deixa também mais uma situação à mostra, que é a do Marinho, que não viajou. O Flamengo ali na direita também passa por um problema muito sério. Então a tendência é que o Vitor Pereira utilize jogadores, como o próprio Al Hilal estava utilizando o Michael na direita. Utilize jogadores, aí você vai falar, mas, cara, ele ligou o sinal de alerta, ele está preocupado. Começam a ter jogadores, já foram 7 jogadores que não viajaram por questão de lesão. 7 não viajaram. Então o Flamengo em início de temporada, e aí eu tinha ficado chateado que ele estava poupando no jogo do Carioca, tendo que dar ritmo aos jogadores, e teve uma pessoa de dentro do departamento de futebol que me procurou e falou assim: cara, olha só, o problema é o seguinte, o Flamengo começou esse ano diferente de como estava no ano passado, a gente estava com poucas lesões, agora está sobrecarregando, o departamento médico está voltando a encher de novo, há uma preocupação. Então, né, aí não está mais aqui quem falou, né? A preocupação é a perda de jogadores. E eles entendem, passaram para mim, eles entendem que precisam dar ritmo, mas ao mesmo tempo há esse temor aí de ter que ficar improvisando por causa justamente, né, desse sinal de alerta aí que foi ligado pelo Vitor Pereira e de sua comissão técnica, que perceberam que tem jogadores aí começando a machucar. E vale a gente lembrar, né, que o próprio Ayrton Lucas foi poupado.
Então, poderiam ser 8 sem viajar. Também tivemos o Davi Luiz que viajou e que outro dia também estava sentindo. Então, se a gente for analisar a fundo mesmo, a gente tem aí o time, o próprio Arrascaeta que está se recuperando, o time está aí precisando, né, dosar para chegar. Então eu tinha reclamado realmente, né, foi a primeira vez que eu até critiquei o Vitor Pereira, que eu sou um dos que sou a favor de dar tempo para ele trabalhar, sempre falei isso aqui, mas eu critiquei dele não levar os titulares para o jogo. Só que depois dessa explicação que eu recebi, realmente faz sentido. Faz total sentido. Então a gente também vai falar aqui agora sobre a questão do Flamengo e justamente o retrospecto que o Flamengo tem aí recentemente, né, na verdade, não recentemente, mas que começou a enfrentar o Del Valle, não tem muito tempo, né, de 2019 para cá, e tem um retrospecto aí interessante, né, contra eles. Olha só, o Flamengo tem 58,3% de aproveitamento, né, são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Mas a derrota foi aquela derrota mais feia, foi 5-0 naquele ano de 2020, mas o Flamengo devolveu com 4-0 também, né? Então, o Flamengo não venceu eles fora de casa, esse que é um fator importante para a gente ressaltar para esse jogo de terça, né? Não venceu eles na altitude, né? Atuando no Equador, o Flamengo empatou 2-2, aquele jogo que o Bruno Henrique até se machuca quando faz o gol. E na Recopa de 2020, a gente... isso na Recopa de 2020. E também no mesmo ano aí, perdeu de 5-0 na Copa Libertadores da América. Mas no mesmo 2020, 30 de setembro, a gente meteu 4-0 neles, demos a forra, quase, né? Devolvemos os 5, mas como a gente já foi campeão em cima deles também com 3-0, então valeu golear eles de volta, independente se foi o mesmo placar ou não, né? Também em 2020 eu falei para vocês 3-0 no início do ano na Recopa e o 2-2. Então são 4 jogos, 2 vitórias do Flamengo, 1 empate, né, e 1 derrota para o Independiente Del Valle. Teremos agora, né, o tira-teima, né, com mais 2 jogos, né, que pode aí o Flamengo ampliar de vez ou, né, bater na madeira aqui, nem vou falar. É isso. Vamos deixar o Flamengo ampliar de vez, não é mesmo?